Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Uma vez, o Senhor, o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o invencível nas batalhas, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, disse o seguinte: o meu justo viverá pela fé. Em outras palavras, a pessoa que quer ser justa aos meus olhos tem que viver pela fé, tem que viver na fé, tem que viver da fé. Se retroceder, se recuar, então nele não se compraz a minha alma. A pergunta é: o que é fé? O que é fé? Fé não é praticar uma religião. Fé não é ser religioso. Fé não é simplesmente fazer orações. Fé não é simplesmente fazer um jejum. Fé é certeza. Fé é certeza. Certeza de quê? Certeza de quê? Certezas de coisas que se esperam. A convicção de coisas que não se veem. E uma das coisas mais importantes da fé é a certeza, a convicção de que o Senhor Jesus Cristo virá em breve. Essa é a fé mais gloriosa, maior do que para conquistar mundos e fundos. Essa fé, a fé da esperança, da convicção, da certeza que Jesus vai voltar, tem que estar latente dentro do nosso peito, mais do que o ar, o oxigênio que nós respiramos e, obviamente, sem ele não vivemos. Certeza. Fé é a certeza. Por favor, minha amiga, meu amigo ouvinte, repita comigo a palavra do Senhor Deus, do Todo-Poderoso. O meu justo viverá pela fé, que significa terá vida pela fé. Pela fé. Você me ouve nesse momento com a vida insossa, desperdiçada, aflita, sem motivação. Você trabalha por trabalhar. Você come por comer. Você vive por viver. Mas no fundo, você tem empurrado a sua vida com a barriga. Minha amiga, meu amigo, o que Deus propõe para você aqui e agora é uma plenitude de vida. Plenitude de vida que só vem por meio da fé. Não vem pela religião. Você pode verificar. Há quantos anos você tem sido religioso? Há quantos anos você tem acreditado em Deus? Mas nada aconteceu. Por quê? Porque você acredita em Deus, mas não acredita em si mesmo. Esse é o problema. Quando a pessoa ou vive na fé ou pela fé, isto é, quando a pessoa vive na certeza, ela não apenas
crê em Deus, confia em Deus, mas ela crê também em si própria. Por quê? Porque ela não admite crer num Deus tão grande e viver uma vida tão mesquinha. Então ela crê em si mesma para tomar atitudes e com essas atitudes tomar posse da vida que a fé nos contempla. A fé nos contempla a vida. Não apenas nesse mundo, sobretudo no mundo vindouro. É interessante que Jesus diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Quem vigia é porque crê, espera, tem certeza, tem convicção da hora ou do momento em que ele, o Senhor, voltará. Quem vigia não sabe o momento, não sabe o dia, mas vigia porque tem certeza que ele vai voltar a qualquer momento. Então, ele continua dizendo assim: o reino dos céus, Mateus capítulo 25 e versículo 14, o reino dos céus será comparado a um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e o terceiro recebeu 1. Cada um recebeu de acordo com a sua própria capacidade. E então este homem partiu. Este homem que partiu é Jesus. É Jesus. E esses servos são aqueles que creram e têm crido em Jesus. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Quer dizer, o primeiro servo saiu a espalhar a mensagem de que o Senhor vai voltar e que todos deveriam fazer um exame introspectivo para avaliar a sua fé, se ela estava preparada para receber de volta o seu Senhor. Então ganhou 5 talentos e multiplicou e ganhou mais 5. Já o que recebera 2 talentos também multiplicou e ganhou mais 2. Mas o outro servo, o terceiro servo, saindo, abriu uma cova como se fosse um defunto, como se o seu talento fosse um defunto, e escondeu o seu talento, o dinheiro do seu senhor. E é isso que muitas pessoas que se dizem cristãs estão fazendo. Estão preocupadas com os movimentos gays, estão preocupadas com as coisas que acontecem na sociedade, estão preocupadas com o seu umbigo, com as suas posses, com os seus objetivos. Estão preocupadas com tudo menos em divulgar a ordem de Jesus, em obedecer a ordem de Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu não sou contra os movimentos cristãos, as passeatas cristãs ou as passeatas homossexuais. Eu não tenho nada contra nem nada a favor, porque
eu creio, como servo de Deus, que eu tenho que respeitar o direito das pessoas, o direito delas escolherem, optarem pelo que elas querem fazer. Se o meu pai respeita o direito da minha escolha, por que eu não vou por que eu não vou respeitar o direito das escolhas dos outros? Se quer ser ladrão, seja ladrão. Se quer ser que seja mocinho, seja mocinho. Se quiser ser homossexual, seja homossexual. Se quiser ser prostituta, seja prostituta. Seja o que for. Se quiser levantar a bandeira anti-homossexual, que levante. Cada um tem a sua opção. Mas nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, estamos preocupados com a salvação das almas. Porque nós cremos que Jesus vai vir em breve. E o que adianta eu ficar levantando, ou nós da Igreja Universal, ficarmos levantando a bandeira contra os homossexuais? O que adianta isso? Vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar. Não vai mudar nada, absolutamente nada, zero. Mas adianta a gente trabalhar. Adianta a gente obedecer à palavra de Deus. Então, nós estamos preocupados com os aflitos. Da mesma forma que o nosso Senhor esteve preocupado com os aflitos na época dele. Ora, na época de Jesus não havia homossexual? Havia. Não havia lésbica? Havia. Não havia bandido? Havia. Não havia corrupto? Havia. Havia tudo quanto é tipo de gente. Bons e maus. Mas Jesus nunca levantou nenhuma bandeira contra homossexuais, nem contra lésbicas, nem contra prostitutas, nem contra ninguém. Ele disse, eu não vim julgar. Eu vim para ajudar, para salvar. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Então ele focava o trabalho dele na salvação das pessoas. E quem é de Deus, quem é cristão, tem que ter esse objetivo. Levar as pessoas aquilo que Jesus levaria se estivesse no seu lugar. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem nenhum outro apóstolo, eu não vejo na Bíblia ninguém se levantando contra os homossexuais. Porque eles são almas. Eles precisam tanto quanto tantas outras pessoas que não são homossexuais. Portanto, eu não estou defendendo os homossexuais, nem os condenando. Nós estamos apenas fazendo o nosso trabalho, levando a palavra de fé, a fé que salva, que liberta, que transforma. Essa é a postura da Igreja Universal do Reino de Deus. É a postura de meu Senhor Jesus, que faria se estivesse no meu lugar. Eu tenho certeza absoluta disso. É a minha fé. É a nossa fé. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé olha para frente. A fé não levanta bandeiras de críticas, de censuras. A fé não levanta nenhuma bandeira contra A, B ou C. A fé levanta a bandeira da salvação. A bandeira da salvação. Então esse servo, esse terceiro servo, que fez uma cova e enterrou o seu talento, aquele servo é o retrato de muitos que se dizem servos e que estão cavando covas e enterrando os seus talentos. Essa é a realidade. E depois de muito tempo, diz aqui o texto, o senhor daqueles servos voltou e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Quer dizer, o primeiro servo entrou no gozo do Senhor dele. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, o segundo servo disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Novamente o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ora, nosso objetivo, minha amiga, meu amigo ouvinte, é levar você que me ouve, seja bom ou mal, seja lá o que for, o nosso objetivo é levá-lo ao gozo do teu Senhor, do Senhor da glória, ao Senhor, o nosso Senhor. Então, nós estamos levantando essa bandeira, a bandeira da salvação. Quem crê, então é salvo. Quem não crê, já está condenado. A gente não pode fazer nada. Mas essa é a fé que salva. Essa é a fé que justifica. É a fé que agrada a Deus. É a certeza de que Ele vai voltar e que vai ajustar as contas com os seus servos bons e fiéis, para que estes venham entrar no gozo do Senhor dele, que não deixa de ser a festa das bodas do Cordeiro, que nós vamos ter no dia 21 agora, sem ser esse domingo, no outro domingo. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, que maravilha você ter a certeza, a convicção de que foi chamado e escolhido, não é verdade? Como é que você se sente neste momento, quando a gente fala do gozo do Senhor, da vestidura nupcial, da volta do Senhor Jesus? Como é que você se sente? Se você vive na fé, pela fé, da fé, então você já sente uma sensação de gozo na sua alma neste momento. Imagine o que não vai acontecer no dia em que você realmente chegar e concretizar essa fé, tomar posse do reino dos céus. Entretanto, infelizmente, o outro servo, o terceiro servo, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, veja que ele era servo. Ele não era incrédulo. Ele era um servo. Veio minha amiga, meu amigo ouvinte, ele não era um incrédulo. Ele era um crente. Ele era um servo. Então ele disse: sabendo que és homem severo. Olha só, ele já começa criticando o Senhor dele. Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste. Olha só, injusto. Quando o servo é mau, ele tem maus olhos. Sabe aquele ditado que diz que o bom julgador julga por si próprio? Então, esse servo, esse terceiro servo, entre aspas, ele era mau, por isso ele julgava mal até o seu senhor. Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, quer dizer, sabendo que és um homem justo, olha só, escondi na terra o teu talento. Aqui o tens, é teu. Quer dizer, o talento estava lá cheio de terra. Entregou o talento cheio de terra na mão do Senhor. Mas o Senhor disse: servo mau
e negligente. Servo mau e negligente. Ele não falou aqui incrédulo, não. Ele falou servo mau e negligente. Servo, hein? Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então disse para os seus anjos: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, era servo e foi lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Se você notar, antes dessa parábola dos servos, Jesus fala da parábola das virgens, das 10 virgens. Eram virgens, portanto, supostamente santas, puras. Então, se você ler, vai verificar que a metade das virgens eram nécias, também más, insensatas e negligentes. E a outra metade eram prudentes. Você vê que Jesus não está falando aqui de incrédulos, de ímpios. Ele não está falando aqui de pessoas que não têm a fé nele. Ele está falando de pessoas, tratando de pessoas que estão nas igrejas, que ocupam um lugar na igreja, talvez sejam oficiais da igreja, talvez sejam pastores, esposas de pastores, talvez sejam obreiros, sejam diáconos, presbíteros, cantam no coral, coisa dessa natureza. São pessoas da igreja, pessoas que dizem crer em Jesus. Então Jesus fala 2 parábolas seguidas, uma após a outra, com respeito a servos. Um fala das virgens e outro fala dos servos. Então as 5 virgens nécias, más, insensatas, imprudentes, quando elas chegaram, a porta já estava fechada. A metade das virgens ficaram do lado de fora. E nesses 3 servos, o terceiro foi jogado nas trevas. E é isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que eu me preocupo. A Igreja Universal se preocupa justamente com essas pessoas. Pessoas que não estão levando a sério a fé que receberam. A fé é um dom de Deus, é um dom do Espírito Santo. E quando a pessoa não leva a sério a sua fé, é porque ela está sendo insensata, negligente, nécia. Ela está sendo como o terceiro servo. O servo mau e negligente que foi jogado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Eu pergunto a você, minha amiga e meu amigo ouvinte, sabe, você que um dia esteve conosco, sabe, você participou das alegrias da presença de Deus. Você levantava as mãos, você se lembra? Você levantava as mãos e com lágrimas correndo pela face, adorava, louvava, engrandecia Jesus. Parecia que você estava no céu. O seu rosto brilhava. O seu semblante era angelical. Eu olhava assim e falava, puxa, mas que coisa gloriosa. Aquela pessoa está
na plenitude da fé, na presença de Deus. E podia vir o problema que viesse, você estava firme, você estava na fé, você não estava nem aí para esse mundo. Você se lembra disso? Mas o diabo te deu a volta. Você se distraiu, você deixou de vigiar, e eis aí, caiu na armadilha dele. E o que aconteceu? Hoje você está aí na rua da amargura. Você está triste. Você está amuado, abatido, cansado da vida, sem nenhuma motivação para viver. Sabe por quê? Porque você perdeu a fé. Você deixou a fé de lado. Você tratou desse mundo, dos seus interesses nesse mundo, e abandonou a fé. Eis aí a sua vida. Sua vida hoje é cheia de preocupações, medos, tristezas, ansiedades. Você está sempre em dúvida. Sua alma está desassossegada permanentemente, porque a sua fé está lá embaixo. Mas não fique triste, não. Não fique triste, não, porque você ainda tem chance. Por exemplo, neste domingo, você pode vir em uma das igrejas universal do Reino de Deus, reatar o seu compromisso com Jesus. Venha na humildade, deixa a vestidura do orgulho, da pedância, da prepotência de lado. Venha na humildade, porque dos humildes é o reino dos céus. Venha com humildade, reconhecendo, eu errei. Fui eu que errei. Ninguém errou comigo, não. Fui eu que errei. Fui eu que deixei a cadeira, minha cadeira, ao lado do meu Senhor e abandonei aquela congregação santa e saí daquela festa. E por isso hoje eu estou aí, triste, abatido, caído e tal. Pois bem, a porta está aberta. A mesma porta que estava aberta quando você saiu, ela está aberta para que você volte a entrar. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, venha preparar-se. Venha tomar um banho de fé. Venha tomar um banho de limpeza para limpar a sua alma, lavar a sua alma. Para que no outro domingo, dia 21, você venha entrar na plenitude do gozo do seu Senhor. Você quer isso? Você crê nisso? Se você crê, é fé. É fé. Você crê que vai ser bem recebido? É fé. Você crê que vai reatar o seu relacionamento com o Altíssimo? Isso é fé. Essa fé que você tem agora é o Espírito Santo que te deu. Esse é o sinal de Deus em você. É o sinal da sua chamada. É o sinal da sua escolha. É o sinal para você ver as coisas que você não via muito ou não tem visto há muito tempo. Tá bom? Você está me entendendo, minha amiga, meu amigo ouvinte? Pois bem, nós lançamos o convite para todos, bons e maus. A casa do nosso Senhor tem que estar cheia no dia 21, porque nós teremos a Santa Ceia das bodas do Cordeiro. E você é o nosso convidado em todas as igrejas universal do Reino de Deus. O dia inteiro nós teremos a festa, pela manhã, à tarde e à noite. E todos são bem-vindos.
Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Um grito forte. Saía ao seu encontro. Minha amiga, meu amigo, quando o noivo vem ao encontro da sua noiva, e aquelas virgens cujas lâmpadas estão preparadas, as virgens sábias, prudentes, estas vão ter o privilégio de abraçar o seu noivo. E quando isso acontecer, nunca mais lágrimas, nunca mais tristeza, nunca mais depressão, nunca mais decepção, nunca mais o mal, nunca mais. Só alegria, só gozo, paz por toda a eternidade. O apóstolo Paulo acrescenta dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Oh, minha amiga, meu amigo, como eu gostaria de ter palavras que pudessem vir ao encontro da sua necessidade e explicar para você o que a fé nos aponta, nos mostra, o que o nosso ser, a nossa alma convicta espera para dentro em pouco tempo. Porém, nem todos creem, porque as virgens nécias, virgens burras, desculpa a expressão, mas é assim mesmo que tem que falar, as virgens burras, elas não só eram burras, mas também como negligentes, preguiçosas, indolentes. Essas foram comprar óleo na hora errada, e quando veio o noivo, elas estavam fora. Depois que a porta se fechou, elas bateram na porta. Senhor, abre-nos a porta. Senhor, abre-nos a porta. Gritavam e choravam. Abre-nos. E o Senhor lhe disse: não, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Agora já não tem mais jeito. Minha amiga, meu amigo, isso não causa nenhum temor no seu coração, não? Isso não causa nenhum temor com as palavras de Jesus, não? Pois bem, eu tenho temor e tremor quando ouço essa palavra. Por isso, nós temos que estar vigilantes 24 horas por dia. Mas, graças a Deus, vivendo pela fé, vivendo na fé e vivendo da fé, nós temos certeza de que nosso dia chegará quando estaremos aos pés do nosso Salvador por toda a eternidade. E aí, nossa alma, nosso ser eterno vai gozar a eternidade com Ele. Por isso, nós vamos ter o gozo, entrar no gozo do nosso Senhor. Se você quiser participar desse gozo também, esse domingo, faça-nos uma visita e seja cheia do Espírito Santo. Aqui no Templo de Salomão, pela manhã às 6 da manhã, às 10 da manhã, e também às 18 horas, ao cair da tarde. A Bíblia fala que ao cair da tarde, trouxeram a Jesus os doentes, os enfermos. Então, ao cair da tarde deste domingo, 6 horas da tarde, traga os seus filhos, traga os seus pais, mesmo que eles estejam velhinhos. Puxa, não é uma oportunidade para você ajudar o seu pai, sua mãe? Então vamos fazer dessa reunião a reunião do reencontro, do reinício, do primeiro amor. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.
Lasciati mi scegli mele tu, un sul cascuria trairà. Mi dissi vieni con me stasera, una sera che pari a magia, una cantina che durava musto, lo cuore mio, gli incidetti tutto. Gira chiagnina lenta e sorda, e giro frasso che canta ancora, che non è vino rosso come fuoco, ambivio frasso, scordavo loco, manichini, dove speranza, da sta terra tutto danza. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Ammuzzo tutto frasso, scioglieva cori come passo. Tu c'era notte in vento, con una luna appesa senza pentimento. Una voce mi chiamava tu funno, scendi ancora un perdi sto mondo. Da cantina il tempo si ferma, ogni goccia è storia eterna. Cutti a me lato, cutti a me cori, sti stidi cacciato non mori. Scuro fora, ma luci dentro, a voci do, sempre mi senta. Prega Maria che faccio milico, mi persi sotto i panni rossi, c'era una croce fatta d'olivi, mi dai sopra senza scusa. Prega Maria, non sa ciucciù, se era morio era tabù. Lasciati mi scegli mele tu, ogni volta, ogni giornata, a ti attorno in ta cantina, con vino speranza e una picca rovina.